Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar sobre espaço de armazenamento no celular. O quanto você precisa de espaço, qual que é o espaço ideal para você guardar as suas coisas, fotos, vídeos e ainda instalar todos os aplicativos e jogos preferidos sem precisar ficar pagando toda hora. Bom, há um tempo atrás era 128, era mais do que suficiente, até porque muitos modelos tinham a expansão ali com o cartão microSD. Com a exclusão do cartão, começou a ficar um pouco complicado usar 128 para quem principalmente usava o celular, que era o meu caso, para criação de conteúdo. Aí a maioria acabou pulando para 256. Hoje eu tenho alguns modelos aqui em casa, eu tenho o meu iPhone 15 Pro Max com 256 GB e o meu S24 Ultra e também o Z Fold 6 com 512. E hoje eu vou mostrar como é que está a situação dos dois aparelhos principais de uso. Bom, então essa é a situação no S24 Ultra e ela se repete no S25 Ultra enquanto ele estiver aqui para teste. Então veja aqui, eu estou com 54% do espaço de armazenamento utilizado. Tá? Então aqui eu tenho um bom espaço, acho que eu tenho quase 40 GB de ROM de game, por exemplo. Tá? Então assim, tem aí um espaço muito grande. Olha, tem aplicativos que eu não uso com frequência, que eu preciso fazer mais uma revisão, alguma coisinha duplicada que eu vou ganhar algum espaço, e de arquivo grande, olha aqui, ó, tem vários arquivos de jogos, tá? Que eu comentei com você, os jogos são grandes, né? Então aqui, ó, tem um monte de coisa, principalmente arquivos de games que ocupam um espaço gigante, tá? Então aqui, vamos lá, arquivos não usados, tem aplicativos que eu instalei e já tem um tempão que eu não uso, mais de 30 dias, então dá para economizar alguma coisa. Mas o fato é que hoje eu tenho só em modo de dizer, né, eu tenho 54% de 512 utilizados. Então, se eu quiser usar esse aparelho aqui para criar conteúdo, eu tenho muito espaço e ainda em último caso eu posso apagar esse monte de ROM que eu não estou jogando todos os dias os jogos que tem aqui. Tá? Então, ainda dá para chegar num número menor, mas veja como está confortável 512. Agora vamos para o iPhone, onde a situação está mais crítica, né? Queria mostrar aqui para vocês. Essa é a situação do iPhone hoje. Eu estou com 86 GB disponíveis apenas para vídeos, fotos, o que eu precisar. Tá? Aqui fotos e vídeos, ele está sincronizando com a minha conta na nuvem, então por isso ele está sincronizando com todas as fotos da vida, né? Que eu tenho um espelho do que eu tenho no Google Fotos, eu tenho no iCloud. E aí fica isso aqui, não tem como reduzir muito isso daqui, tá? Mas veja que é quase 10% do armazenamento só em fotos. E aqui jogos e outros aplicativos chegando aqui, vários bem grandes que eu preciso rever, né, com o tempo, mas eu tô com 86 GB disponíveis nesse aparelho aqui que é o iPhone 15 Pro Max. Só para dar um contexto para vocês, um vídeo aqui do canal normalmente acaba ficando com 10 GB. Tá? É comum ficar entre 10, 12 até 15 GB. Então imagina que aqui eu tenho como gravar 8 vídeos e aí deixar o aparelho já estourando, o aparelho provavelmente vai reduzir a performance, vai ficar todo complicado porque eu tenho condição de gravar 8 vídeos de 10 minutos. Tá? Tudo bem que eu gravo em 4K, aquela história, né? É diferente a utilização, não é todo mundo que usa assim, mas eu estou falando, né, hoje do meu uso. Então 256 desse aparelho aqui, hoje ficou muito pequeno para mim. Então para o próximo aparelho, eu não vejo como escapar de comprar um aparelho de no mínimo 512 GB para poder instalar tudo que eu gosto no aparelho e aí, sem economia, né, sem ficar vendo o que eu tenho que apagar, o que eu tenho que deixar, e ao mesmo tempo
ter espaço para criar conteúdo, para fazer uma viagem e tirar foto e gravar vídeo, porque aqui hoje me complica até se for pensar, puxa, se eu tiver com uma internet ruim, tiver numa viagem fora do país, não tiver uma boa internet, pode me complicar até para criar conteúdo da própria viagem, né? Que 80 GB pode ser apertado. Não estou falando de foto. Foto dá para tirar foto pra caramba, mas para gravação de vídeo pode ser complicado. Se eu levar esse aparelho, por exemplo, no lugar da câmera para criar conteúdo, eu vou ter sérios problemas, eu vou ter que ficar durante o dia tirando conteúdo para uma memória externa, senão não vai dar conta. Então hoje, na minha opinião, o mínimo 512 para o meu uso, tá? Menos do que isso começa a ficar complicado. E outra, eu acho que até para um usuário normal, se você pensa em ficar 4, 5, 6 anos com o aparelho, eu acho que 512 é bem razoável, porque aí fica, que a gente brinca, a prova de futuro, né? Durante bons anos você vai poder usar de tudo no aparelho sem se preocupar. Poxa, porque é aquela história, os jogos vão melhorando, até vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha, um exemplo clássico, ó, o Grid Autosport, aquele jogo que eu gosto bastante de corrida, a versão que eu já uso há alguns anos, ela tem 5.36 GB. A versão nova, que é bem mais cheia de detalhes, o jogo melhorou bastante, tá com 14, tá? Quase 15. Então tá mais do que praticamente 3 vezes o tamanho, né? Então, gente, é muita diferença. Então a tendência é que os jogos melhorem, mas ocupem muito mais espaço. E aí, essa sobrinha aqui, daqui a pouco não vira mais nada, daqui a pouco vai ficar muito apertado até para instalar os novos jogos. E por isso, né, que eu penso no futuro aí, quando eu for trocar esse aparelho, em mirar no de 512, por mais que seja, né, um pouco mais caro, tal, mas para ter um pouco de reserva aí, um pouco de espaço aí, para poder crescer sem ficar me preocupando, pô, tem que apagar, não dá para instalar tal jogo porque a memória está pequena, ou vou viajar, eu tenho que levar uma memória para ficar tirando os vídeos, né, não as fotos, os vídeos, porque daqui a pouco eu estouro a memória. Então, hoje o meu foco é sempre, claro, na medida do possível, mirar nos modelos de 512 para ter essa segurança de uma folga maior de espaço e poder viver tranquilo. E eu queria saber de vocês, qual é o espaço ideal de armazenamento que vocês imaginam para o celular? É 512, é 256 ou 128 ainda tá bom, dá para seguir a vida? Deixe aí nos comentários que eu quero conhecer um pouquinho mais sobre o uso de vocês e do espaço de memória que vocês precisam para instalar as coisas que vocês mais gostam e também para gravar os seus vídeos e tirar suas fotos em viagens e tudo mais, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!